eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos finalmente fazer os exercícios de grafos, né? Então, esse primeiro exercício vai ser mais para a gente introduzir, né, a questão de grafos e a gente vai ver grafos de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que se você já resolveu outros exercícios de grafos, você vai ver que é bem provável a gente ver grafos como a gente vai ver um nó com os vizinhos, né? Ou a gente vai ver como uma lista de adjacência. Só que a gente também vai ter exercícios que usam grafos que são de matrizes, né? Então aqui a gente vai receber um grid, né? Que tem M por N, né? Seria uma matriz, né? 2D. E o 1 vai representar a terra e o 0 representa a água e quer saber o número de ilhas, né? E aí está dizendo aqui, né, que ilhas são, vai até explicar aqui, né, que é, são pedaços de terras, né, que estão envolvidos com água, né, igual a gente realmente já tem o conceito de ilha, só que está até dizendo aqui que é horizontalmente e verticalmente. Então, ok. Aqui, então, é para a gente devolver que só tem um, né, porque se a gente for ver, tá vendo toda essa parte aqui, incluindo isso daqui também, estão todos conectados horizontalmente e verticalmente, né, dependendo de onde você estiver olhando, e o resto é água. Então é um. Então, nesse caso aqui são três, porque nós temos essa ilha aqui, né, esses quatro aqui, nós temos essa ilha aqui sozinha e esses dois. Até a questão de falar, né, que tem que ser horizontalmente e verticalmente, que aqui poderia parecer, né, que tem algum tipo de conexão é, aqui diagonalmente, né, mas não, isso não conta, né? Então só vão ser realmente esses quatro lados aqui. Então, ok, então qual é a forma da gente resolver esse exercício, né? Então primeiro a gente vai pegar o tamanho, né, aqui a gente vai chamar de rows, né? E columns, né, que seria, né, as linhas e as colunas, e a gente vai pegar então isso vai ser o tamanho, né, do nosso grid, as linhas e o grid na posição zero, né? Porque a gente também tá até dizendo aqui, né, que é um M por N, né? Então a gente também está assumindo, né, que os tamanhos aqui, né, das linhas e das colunas não vão ter tipo uma linha com menos, né? Então a gente vai assumir que realmente isso tudo está presente ali certinho, né? Okay, então a gente vai fazer isso e a próxima coisa, né, que toda vez que a gente está fazendo exercícios de grafos, a gente vai olhar para esse grafo como se fosse um grafo não direcionado, né? Então, por exemplo, se eu começo aqui, eu posso vir para cá, né? Mas a partir desse daqui eu também posso voltar, né? Então, é um grafo que é não direcionado. E se você tem um grafo não direcionado, provavelmente você vai precisar de algum tipo de estrutura para guardar que você visitou, né? Porque você pode entrar em loop aqui, né? Até mesmo, né, se você tiver um grafo direcionado, ele pode ter loops, né? Mas não necessariamente. Enquanto é, um grafo não direcionado, a natureza dele é que realmente, né, quando começar a fazer aquelas chamadas recursivas, vai acontecer que pode ser que você não sabe que você já visitou aquele local, né? Então a gente vai usar então aqui também um set, né? Porque o set ele é um, uma estrutura, né, que é de conjuntos que não tem repetidos. Então a gente vai usar essa propriedade dele para marcar, né, se eu visitei a posição, né, vamos dizer assim, I e J, né? Então eu vou guardar essa posição I mais J ali e ou I, vírgula J, né? A gente vai pensar ali como que a gente vai guardar e isso a gente vai marcar, ok, essa parte já visitou, então na próxima vez que eu for, né, fazer a minha andada ali, né, andar recursivo, percorrer recursivamente, eu não visito aqueles que já estiverem dentro do conjunto. Então, ok, né? Agora que a gente tem isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui então a nossa função, né, que eu vou chamar de DFS, né? Porque como que a gente vai descobrir como que a gente vai descobrir que aquela ali faz parte da nossa ilha, né? A gente vai então, no momento que a gente encontra uma terra, né, ou seja, um igual a 1, nós vamos percorrer, né, o DFS faz o quê? Né? Ele vai em todas essas direções e vai fazer uma busca de profundidade, né? Então ele vai tentar primeiro vir aqui, depois ele vai vir em todas essas posições, né? E aí no momento que todos que estiverem aqui, né, conectados vão ser percorridos, né? E no momento que todas as chamadas recursivas vão terminar, a gente vai ter visitado toda a ilha. Então, nesse momento, a gente vai e soma, né, a nossa ilha mais um. Né? Então, e depois todas aquelas posições ali vão ser marcadas como visitadas. Né? Então, não vai ter essa questão da gente contar a ilha mais de uma vez. Né? Então, vai ser isso. Então, aqui a gente
vai receber então R e C, né, que seria o row e o column, né? E a partir disso, então, a gente vai fazer uma verificação, né? Uma verificação que a gente quer fazer é sempre, como a gente está andando aqui, a gente tem a questão da gente verificar se aquela posição é válida, né, também, né? Mesmo que a gente quer saber se é 1, né, mas a gente também quer saber se é uma posição válida, né? Então, a gente vai fazer então aquela primeira verificação que é se o nosso R tem que ser então maior ou igual a 0 e o nosso R tem que ser menor do que rows. E ao mesmo tempo, a gente também quer saber se o nosso C é maior ou igual a 0, né? E se o nosso C é menor do que cols, né, que seria ali o tamanho das colunas e das linhas. Né? Então, no momento que a gente tem isso daqui, a gente sabe que é válido. Né? Para a gente não precisar de ficar escrevendo todas as coisas dentro desse if, a gente pode fazer uma negação aqui, né? A gente nega, né? Isso. E, e se a gente nega isso daqui e corta a nossa chamada, né? Então, return, ok, né? Outra coisa também, né, que a gente tem que verificar é se aquela posição que a gente está olhando é uma posição válida, né? Então aqui a gente vai usar, né, a tupla, né? Assim, a gente vai fazer um C e a gente vai verificar se ela não está, né? Então se ela tiver, no caso, né, no nosso visited set, né, se estiver dentro do nosso set, a gente vem e também corta, né? Por quê? Porque a gente vai sempre não vai querer repetir, né? Se a gente visitou aquela posição, a gente não vai querer ir nela mesmo, né? Porque senão vai gerar um loop. Depois que a gente fez isso, então a gente visita, né? A gente coloca essa tupla ali, né? Onde com o R e o C, né? Que seriam as posições, né? Então aqui nesse início, se a gente começar, seria a posição. O R seria 0, o C seria 0, né? Então a gente adicionou ele aqui. A gente adiciona para marcar, ok, né? É uma posição válida, né? Não foi visitada ainda, então agora eu estou visitando. Depois que a gente faz isso, né, a gente, na verdade, a gente pode repensar aqui nesse retorno, né, mas ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela questão que a gente também tem que verificar se aquela posição ali é também um 1, né, porque a gente só quer visitar ali as posições que são 1. Né, então, aqui a gente pode fazer até antes ou depois, vamos fazer aqui antes. Né, então, a gente também vai fazer essa verificação, né, que o nosso grid na posição R e C, né, tem que ser, se for diferente, né, aí, não, diferente do nosso 1, isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, que a nossa entrada, os valores aqui, eles são uma string, né, então a gente tem que fazer a verificação da string. Então, isso, se for diferente de 1, também a gente retorna, né, a gente não quer saber. Como agora a gente faz isso, né, e agora a gente vai fazer então a chamada em si recursiva, né? A gente vai fazer então o nosso R mais 1, né? Então a gente vai somar mais uma linha, né? Então, por exemplo, se essa daqui a gente está nessa linha, a gente quer olhar então as posições, né, que podem ser um R mais 1, um R menos 1, um C mais 1 e um C menos 1. Né? Então, é isso que a gente tem que escrever, né, na nossa chamada. Então, isso no nosso DFS. R menos 1, C, DFS. RC mais 1, né? E DFS RC menos 1. Né? Então, essas daqui são a gente andando horizontalmente e verticalmente. Né? Então, isso é a questão. Né? Depois que a gente fez isso, a gente vai sempre chamar, né, todas as nossas. A gente vai andar na nossa ilha, né, de acordo com isso, então a gente precisa em algum momento fazer essa chamada também. E aí, como que a gente vai contar nossas ilhas, né? A gente vai então andar aqui. Depois eu vou voltar, né? A gente vai mudar o nosso retorno aqui, né? Para ficar um pouco mais fácil para a gente, né? Então, por exemplo, né? Ok, deixa eu acho que a gente já pode fazer isso antes. Então, aqui eu posso retornar como falso, né? Então, a gente vai mudar o nosso retorno para verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, a gente já percorreu a nossa ilha inteira. Se for falso, quer dizer que a gente está indo em uma posição que é inválida e a gente não quer contar com isso. Né? Então, aqui também seria falso, né? E esse também falso. E aí, depois de fazer todas essas chamadas, né? Depois que todas as chamadas aconteceram, significa que a gente fez o quê? Visitou a ilha inteira. Então, a gente vem aqui e retorna verdadeiro. Né?
Ok, então. E aí agora, como que a gente vai contar nossas ilhas, né? A gente precisa ter, né, aqui o nosso valor, né? Que seria, vou chamar aqui de count, né? Vou começar com 0. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer, então, o nosso grid. Né? Como que a gente vai percorrer o nosso grid? Então, vou chamar aqui de i, né, no range do rows, né? E a gente vai também fazer em j, né, aqui, no range de colors, né? Que seria, né, para a gente andar aqui, né, na posição 0 até, né, o nosso tamanho aqui, né, -1, né, o tamanho da nossa linha é -1, e o da coluna seria do 0 até a coluna, né, -1 também, né, que esses são os valores que podem. E aí a gente vai fazer então aqui uma verificação. A nossa verificação vai ser se o nosso grid na posição I e J for igual a 1, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente não vai precisar, né? Aqui nesses dois exemplos, né, aqui que tem, eles começam já com 0, com 1, né? Mas pode ser que começaria com 0, né? E a gente quer ignorar isso, né? A gente só vai começar no momento que a gente fala, ok, essa é uma ilha, deixa eu percorrer ela inteira, né? Então a gente faz isso é, e ok, né? E aí depois que a gente faz isso, então a gente faz a chamada no nosso DFS e a gente vai fazer o quê? Se essa posição que a gente vai mandar, né, o I e o J, retornar verdadeiro, no momento que ele retorna verdadeiro, significa então que a gente já percorreu a ilha inteira. Então a gente vem aqui, count mais 1. E é isso. Né? Depois então a gente vem aqui e retorna o nosso count. É, essa questão vai ficar, é isso. Né? Então essa função que a gente criou é para realmente fazer, né, percorrer, né, os valores, né? E isso daqui seria realmente a gente fazer a contagem da ilha, né? Vai vir aqui e vai verificar. Essa posição aqui, 00, é, né, uma posição de ilha e vai chamar um DFS. Né? Então vai vir aqui, vai fazer todas essas chamadas, né? Vai verificar se é uma posição válida, né? Porque, por exemplo, vai vir aqui, um lado, enfim, vai fazer todas essas verificações, vai retornando falso, né? Quando não for, mas vai empilhando todas as chamadas que foram verdadeiras, né? Que é esse daqui, esse 1 aqui do lado, e depois quando vir nesse 1 vai também tentar fazer a mesma coisa, vai fazer isso em todas, e até no momento que terminou tudo, vai retornar verdadeiro. E aí nesse momento que volta verdadeiro, significa que a gente andou em tudo. E aí a gente devolve aqui então mais 1. E é isso, né? A gente tem como melhorar um pouco, né, isso daqui, mas eu acho que a escrita desse jeito fica fácil para a gente entender, né, o que está acontecendo, né? Então agora vamos só rodar, né, para ter certeza, né, que não tem nenhum errinho aqui de digitação, mas acredito que seja isso mesmo, né? Então só, né, recapitulando antes, a gente guarda aqui seriam só os tamanhos, né, que para a gente saber se a gente está visitando as posições válidas. A gente usa um set porque a gente não quer que seja esteja um loop ali, né, aconteça um loop por conta de ser um grafo não direcionado. E aqui esse count seria para contar realmente quantas ilhas que a gente tem. O DFS seria realmente fazer para percorrer realmente, né, nosso grid de acordo com os valores aqui, né? Um que significa que é ilha, que é terra, né? E o 0 é água. E aí, agora aqui também seria só para fazer a contagem, né? A gente anda no nosso grid inteiro, respeitando, né, que tem que ser igual a 1, né? Porque a gente só quer saber se tem uma ilha ali dentro mesmo. E é isso. Então, vamos rodar. Ó, já tem algo aqui de sintaxe. Né? Vamos ver, tá dizendo? Vamos ver aqui. O R tem que ser maior ou igual. É, tá, ok. É isso, né, gente? Aqui é um não. É porque, enfim, né? Isso, provavelmente quem estava assistindo isso e o programa em Python mais já deve ter visto, né, que isso do início, né? Mas era só para negar, né? No Python a gente usa um not, né? Não usa a exclamação, igual em algumas outras linguagens, né? Ok. Você tá vendo sempre, né? Tem os errinhos, né, de digitação. Vamos ver se vamos vencer essa, mas essa. E é isso. Então, era isso mesmo. Só foram esses dois errinhos. Né? Um era porque realmente, né, não era uma sintaxe válida em Python e aqui estava escrito row, né, sem o S. Mas enfim, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. Eu te vejo na próxima. Até mais.